Olá, eu sou o professor Arnaldo e estarei com vocês nessa disciplina de concepções de língua e linguagem. Bom, inicialmente, vamos começar com uma pequena curiosidade, uma pequena reflexão. Você sabia que o curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, é um autor, já adiantando um fato importante, um autor que será de fundamental importância para as ideias que nós vamos tratar hoje? Você sabia que esse curso de Linguística Geral não foi escrito pelo próprio autor, mas sim pelos seus alunos e discípulos? Sim, isso é um fato importante, porque Ferdinand de Saussure nunca organizou os seus escritos para a finalidade de publicação, e toda a publicação de suas ideias foi póstuma. Então, temos aqui algumas informações que vocês podem acompanhar sobre essa importante obra. Então, vamos agora ao que interessa. Né? Inicialmente, estabelecemos aqui alguns objetivos que esta aula deverá cumprir. Então, nessa aula, você vai compreender os diferentes conceitos de língua e linguagem, identificar as principais teorias linguísticas que abordam esses conceitos, analisar os exemplos de usos da língua em diferentes contextos e aplicar esses conceitos aprendidos em diferentes situações de comunicação e interlocução. Muito bem, nós vamos iniciar com uma definição mais geral de língua e de linguagem, obtida no Dicionário de Linguística de Jean Dubois. Segundo esse dicionário, nós podemos definir língua como um sistema de signos vocais específicos aos membros de uma comunidade, e essa concepção está bastante de acordo com Saussure, e linguagem como uma capacidade específica à espécie humana de comunicar por meio de uma língua. Então, essas são definições mais gerais, e elas têm como objetivo estabelecer o campo de atuação de cada um desses conceitos, que muitas vezes, no senso comum, são tratados como sinônimos, né? Não podem ser tratados, conceito de língua e linguagem, como sendo equivalentes um ao outro. Bom, inicialmente, vamos falar sobre o conceito de língua em Saussure. Para Saussure, a língua é um sistema abstrato, autônomo, socialmente constituído por unidades que nós vamos chamar de signos linguísticos. Ele distinguia, então, língua de fala. Para ele eram coisas diferentes, dissociadas, e, especificamente, o signo linguístico, que seria aquele tijolinho fundamental que forma a língua enquanto sistema ou a linguagem enquanto processo comunicativo, seria formado, então, por duas partes, que seriam significado e significante, em que o significado estabeleceria as relações de sentido e o significante seria a estrutura que vai transportar o sentido. Então, para Saussure, essas duas partes elas estão ligadas por uma relação que é arbitrária, convencional e socialmente estabelecida. Convencional, porque todos precisam compreender os sentidos que estão por trás do signo, igualmente dentro de uma sociedade, para que ele funcione. Bom, um outro conceito bastante importante de língua, nós vamos ver a partir de outro importante linguista, que é Émile Benveniste, que destaca a língua como um fenômeno social. Em outras palavras, ela não existe de forma independente aos indivíduos que utilizam. Ela é um instrumento que possibilita aos indivíduos a comunicação, não só a comunicação, como a interação, e ela se estabelece a partir de algo que podemos chamar de aparelho formal de enunciação. Então, na verdade, esse último conceito é o principal conceito trazido por esse autor. O aparelho formal de enunciação, segundo Benveniste, seria um dispositivo que já faz parte do ser humano e que estabelece no ser humano a capacidade de enunciar em determinados contextos. E, segundo as ideias de Émile Benveniste, isso seria um dos fatores que diferencia a linguagem humana da linguagem animal. Bom, outro linguista de grande importância
que vai numa outra direção seria Chomsky. Noam Chomsky estabelece a linguagem como um sistema mental, ou seja, ele é partidário daquela concepção que nós vamos chamar de inatista, e de que existe uma faculdade da linguagem dentro de nós, e nós, a partir dela, conseguimos desenvolver, com poucos estímulos, uma língua, né? Ou, de modo mais amplo, um sistema estabelecido dentro de uma comunidade, de uma sociedade que vai permitir ao indivíduo pensar, interagir e se comunicar. Então, para Chomsky, existe uma gramática universal, que seria aquilo que é desenvolvido a partir dos poucos estímulos, né, dados por uma língua, e essa gramática universal seria aquilo que há de básico, né, os princípios básicos que norteiam a construção da faculdade da linguagem dentro do ser humano. E as diferenças entre línguas se dariam, então, por parâmetros, né? Então, aí ele desenvolve uma teoria chamada de princípios e parâmetros. Então, ele parte destas ideias, né, de gramática universal, parametrizável a cada língua, a cada situação de interação cultural e social, para desenvolver os seus conceitos. Outro conceito bastante importante está no crítico literário russo, Mikhail Bakhtin, que iniciou as suas ideias a partir de crítica literária, e essas ideias tomaram um outro corpo, elas foram muito além. Bakhtin, ele estabelece as ideias sobre o panorama do dialogismo. Ele foi bastante importante para trazer uma concepção de linguagem voltado para dentro desse panorama do dialogismo, que vai culminar no desenvolvimento de uma teoria da enunciação. A teoria da enunciação é muito importante, a teoria da enunciação de Bakhtin é muito importante porque ele vai trazer a importância não apenas da língua, mas a língua em contexto social, comunicativo, e a partir de um panorama não só social, como histórico, ou seja, ele traz as questões sociais e históricas para dentro da língua quando se fala de comunicação. E a partir daí ele desenvolve também um conceito bastante importante, que é dos gêneros do discurso. Então, para Bakhtin, língua é uma ferramenta para interação social, comunicação, permite às pessoas que construam significados, compartilhem experiências em contextos culturais, históricos específicos. Então, para Bakhtin, a língua, as diferentes línguas, elas são moldadas pelos movimentos sociais e pela história. Então, daí vem também o conceito de ideologia, né? Bom, outras concepções que também atravessaram estes autores estão na visão da língua como um sistema, chegar à língua como um sistema, né, uma concepção que estabelece a língua como estruturada a partir de regras, a língua como instrumento de comunicação também, é uma concepção que de certa forma, atravessa alguns desses autores, é comum a alguns desses autores. A linguagem como uma forma não só de comunicação, mas também de interação e de produção de pensamentos, né? Ou seja, numa dimensão individual, tá? Então, esses autores que nós citamos agora pensaram na língua e, mais especificamente, na linguagem como uma capacidade humana, como uma forma de construção de pensamentos e interação. Bom, a linguagem como ação, a linguagem como constitutiva do mundo, em autores também como Goffman, como Heidegger, mas aí a gente está indo um pouquinho mais para o campo da filosofia. Claro, os filósofos também pensaram nas questões relacionadas à língua e à linguagem, mas, claro que mais compartimentada para os seus objetos de estudo. Então, para nós, interessa mais aqui nesse momento falar da língua
e da linguagem dentro da perspectiva dos estudos linguísticos, né? Então, fazendo um grande apanhado, um apanhado geral desses conceitos que nós tratamos até aqui, então, temos Bakhtin dentro do panorama que nós podemos chamar de dialogismo. Então, linha de pensamento dele é do dialogismo, ou seja, a língua se estabelece a partir de uma espécie de diálogo que é constitutivo da própria linguagem enquanto uma capacidade humana. Para Chomsky, que parte de um panorama cognitivista, a língua ela é inata, ela é um dispositivo que nasce junto com o ser humano, como se fosse uma função orgânica como qualquer outra. Benveniste, numa perspectiva funcionalista, destaca, então, a dimensão subjetiva e intersubjetiva da linguagem, ou seja, intersubjetiva, que ela se constrói a partir da relação entre os diferentes sujeitos e se fundamenta a partir da comunicação num panorama socialmente constituído. E Saussure, que se enquadra dentro do panorama estruturalista, na perspectiva dele, a língua é vista como um sistema de signos convencionados. Então, aqui está uma breve interação entre os conceitos que nós acabamos de apresentar, e aí, para ficar ainda mais claro, nós podemos colocar nos panoramas de cada um desses autores. Para Bakhtin, a língua está ligada às práticas sociais, ao conceito de enunciação e de gêneros do discurso. Para Saussure, a língua é um código abstrato, ou seja, um sistema de signos. Para Benveniste, fica mais latente a ideia da língua como parte daquilo que chamamos de aparelho formal de enunciação, e para Chomsky fica a ideia mais marcada de gramática universal e da faculdade da linguagem. Agora, para que a gente possa refletir um pouco sobre esses conceitos, vamos fazer um pequeno quiz. Então, considere a perspectiva da linguagem a partir de Chomsky e Saussure. Chomsky e Saussure apresentam diferenças significativas, né? Então, para Saussure, a linguagem é um sistema de signos, como eu acabei de falar, formados por uma relação arbitrária entre o significante e um significado. Já para Chomsky, a linguagem é a capacidade inata do ser humano que permite a produção e compreensão de enunciados a partir de uma gramática universal. Partindo, então, desse conceito, pense, considerando essas diferentes perspectivas, qual é a principal diferença entre a concepção de linguagem de Chomsky e Saussure? Então, temos aqui, letra A, Chomsky defende que a linguagem é um sistema abstrato inato, enquanto Saussure a concebe como uma estrutura socialmente constituída. Saussure acredita que a linguagem é composta por unidades mínimas de som, chamadas fonemas, enquanto Chomsky se concentra na estrutura profunda da linguagem. Chomsky acredita que a linguagem é formada por signos arbitrários, enquanto Saussure defende que há uma relação natural entre o significado e o signo. Saussure argumenta que a linguagem é uma capacidade cognitiva inata, enquanto Chomsky a vê como um sistema socialmente constituído. Qual dessas condiz a ideia de cada um desses autores? Reflita um pouquinho. E agora, aí vem a resposta. Letra A. Então, letra A, Chomsky defende que a linguagem é um sistema abstrato inato, enquanto Saussure a concebe como uma estrutura socialmente constituída. Então, claro que no quiz a gente colocou ali partes de afirmações que estão dentro da perspectiva de cada um desses autores, e a partir daí justificamos, né, estas ideias em cada um desses autores, em que Chomsky defende a linguagem como um sistema abstrato, enquanto Saussure concebe como uma estrutura socialmente constituída. Bom, então, a respeito desses conceitos, não deixe de ver o fórum de discussão em que propõe algumas situações mais práticas. Vamos pensar em frases, em coisas que as pessoas sempre dizem. Então, aqui eu estou puxando o senso comum, certo? Pensem em coisas que fazem parte do senso comum, que as pessoas estão sempre evocando e colocando o conceito de língua e linguagem. Vejam só essas situações. A língua portuguesa é muito rica em expressões idiomáticas. A linguagem técnica
utilizada no texto é muito difícil de compreender. A língua no mundo dos negócios é o inglês. A linguagem utilizada naquele livro é poética e rebuscada. Eu admiro pessoas que têm uma boa língua para falar em público. Com certeza você já ouviu alguma afirmação parecida com algumas dessas. E agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre algumas definições científicas de língua e linguagem, faça a seguinte reflexão e poste lá no nosso fórum de discussão. Então, primeiro, os termos língua e linguagem estão corretamente utilizados nessas definições? E, segundo, quais concepções, ou seja, de quais autores, cada situação acima evoca? Ou seja, a gente pode estabelecer essas situações a partir de quais autores, ou mais de um autor especificamente? Então, pense um pouquinho sobre isso, volte nas teorias, nos textos teóricos também que você leu para acompanhar esta aula e coloque lá o que você acha que melhor corresponde a cada uma destas frases aí, parte do senso comum do dia a dia de utilização desses conceitos. Agora, aí vem uma indicação de leitura. Se você quiser ampliar os seus conhecimentos sobre língua e linguagem, temos aqui um livro de José Luiz Fiorin, pragmatista, professor aposentado da Universidade de São Paulo, que traz aí importantes reflexões no livro Linguística, o que é isso? Então, fica aí uma dica de leitura. Mais uma dica também sobre o professor Fiorin, esse vídeo que eu deixo aqui para vocês agora, que é uma aula sobre o conceito de enunciação, um conceito muito importante para falar sobre língua e linguagem. Ou seja, em determinadas perspectivas, como, por exemplo, o Bakhtin, como, por exemplo, em Benveniste, é importante termos uma definição de enunciação para poder tratar dos conceitos de língua e linguagem. Mas, como o conceito de enunciação também é um conceito bastante amplo, defini-lo melhor fica para uma outra aula, para uma outra ocasião. Então, ampliando seus conhecimentos, assista a essa aula do professor Fiorin. Deixo aqui as nossas referências bibliográficas, que já estão compartilhadas também no nosso roteiro de estudos. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição também nos fóruns de dúvida. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e desejo ótimos estudos. Até a próxima!